Olá, minha gente, boa noite, vamos entrando, pessoal, porque essa noite promete, viu? Nós estaremos com uma presença mais do que ilustre, né? Mais do que especial, meus amigos queridos, né? Pastor Jussier e Joanice, eles têm uma vasta experiência aí no campo missionário, já aí na Ásia, no Japão. Eu quero que você aproveite aí, mande esse aviãozinho para muita gente, para que todos possam desfrutar da unção que está na vida deles, né? Eles são um casal maravilhoso, né? O casal é maravilhoso, Joanice é maravilhosa e eles têm uma família linda, né? São guerreiros mesmo, homem e mulher de fé, e a gente vai aprender muito nessa noite. Eu sei que quem está aqui é aquele que tem interesse mesmo por missões, né? Que tem o ardor do coração com relação às nações. E eu quero incentivar você, né? A mandar mais, notificações aí, convites para a galera toda, para todo mundo ir entrando. Eu vou dando um tempinho aqui, né? Para a gente poder ter o máximo de pessoas possível, né? Porque a gente quer receber muito da vida deles, né? Deixa eu só colocar aqui no comentário, você que já está entrando, pronto, eu vou fixar esse comentário aqui, tá certo? Essas são as informações, né, da conta bancária de Joanice, né, a gente chama ela carinhosamente de Jo, né, Joanice, Jo e Jussier, e tô te dando aí essa oportunidade para você plantar uma boa semente nessa obra, gente. Eu já estive, né, no Japão por 2 vezes, né? É uma obra inspiradora, né? São vidas preciosas, né? Eu amei a cultura do Japão, amei o país como um todo. E eles estão fazendo um excelente trabalho. Eu quero incentivar você, não deixa de semear, de plantar, gente, na vida deles, porque é uma obra maravilhosa. E deixa eu te dizer, é uma obra que quando você semeia, você já vê o fruto dela, viu? É colocando a semente na terra e essa semente já dando frutos maravilhosos, né? Porque você sabe, quem tá na obra, né? Quem tá nas nações, realmente é uma grande bênção, né? Ter um recurso, né? Que pode usar para poder abençoar tantas pessoas na obra. Miriam, você é dona de tudo, irmã. Você que é dona de tudo aí. Sobe a hashtag aí, gente. Miriam, dona de tudo. Que bênção que você tá aqui comigo. Queria agradecer aí, né? O prestígio de toda a galera entrando, né? Vamos dar mais só um tempinho. A gente tem muito o que compartilhar. Eu quero dar mesmo tempo, né? Para Jussier e Joanice, né, falarem daquilo que está no coração deles. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Agora, gente, só aqui uma dica, hashtag fica a dica. Essa live não é só para quem tem chamado missionário, não, é para quem também fica, né? Então, às vezes eu coloco lá no banner missões, aí pessoas já dizem, ah, não, então dessa vez não é para mim. Nós somos todos chamados, né, para estar envolvidos em missões, seja indo, como é o caso de Joanice e Jussier, né, seja estando, né, orando e incentivando, né, apoiando financeiramente, mas todos nós somos chamados para missões, né? Acabamos de entrar aí, olha aí, Mama Jenna entrando na nossa live, que honra, Mama, nós amamos a sua vida, né? Estamos felizes aí pela sua participação, seu prestígio, né, com a nossa live. E a gente daqui a pouquinho vai ter Jussier e Joanice compartilhando de coisas gloriosas, né, de experiências que eles viveram lá, estão vivendo, né, no Japão. Eu acho que eu já posso chamá-los. O que vocês acham? Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bem? Tá tudo certo? Glória a Deus. Vamos lá. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tudo certo? Então, verbo da vida, é pela escola ou pelo verbo? Me avisa aí, é pela escola, né? Que eu vou chamar vocês. De Okazaki. Pronto, beleza. Então é por aqui mesmo. Eu acabei de receber uma solicitação de vocês, viu?
Muito bom. Vai convidando aí, gente, pessoal. Ah, é pela escola, então vamos lá. Deixa eu só procurar vocês aqui. Muito bem, já mandando a solicitação, eles vão entrar conosco agora, gente. Vamos só aguardar mais um pouquinho. Enquanto isso, vai convidando gente aí. Eita, Glória! Meus amigos! Yeah! Queridinha! E aí, queridinha? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Glória a Deus! Olha, eu vou te falar, eu estava com muita expectativa para essa live. Tem tempos que eu não te vejo, Jô. Tô com saudade, né? Pois é, você tem que vir aqui de novo, né? Pois é, irmã. Tem umas aventuras aí no Japão, né? É verdade. Então, gente, olha, eu quero que vocês saibam, né, que Jussier e Joanice é um casal muito querido. Para mim. Eles são... Não queria já chorar, olha só o que vocês fazem. Ah, meu Deus do céu! Mas eles são um exemplo de fé, de alegria, de perseverança também. É um casal maravilhoso. E eu sei que a gente vai ser muito abençoado nessa noite, né? Em ouvir todas as histórias aí. Eu sei que tem muita história engraçada também. Muita história de superação, muita história de fé também. Então, desculpe aí que eu já comecei chorando aqui. Mas é porque não tem como se emocionar com uma obra que Deus tem feito nessa nação aí. É verdade, é verdade. E eu sei que a Ásia... É verdade, é emocionante. É verdade. Então, minha gente, eu quero dar para vocês aí, né, o tempo necessário que vocês precisam. Por favor, fiquem à vontade, né? Esse povo aí é seu, né? A gente tem algumas pessoas que não puderam estar participando com a gente hoje, mas tem muita gente que assiste às minhas lives, na verdade, depois, né? Tem cerca de 500, 600, até mais, 700 pessoas que assistem a live depois que ela está já gravada, né? Então, a gente tem um número pequeno nesse momento, mas eu quero que vocês saibam que vai ter um alcance maravilhoso, viu? Amém, meu filho. É isso aí. Isso amém. Mesmo. E verdadeiramente, minha filha, nós focamos e trabalhamos por vidas, né? Nós temos esse foco e vai alcançar. Começa com 1, com 2 e vai se multiplicando, desse jeito. Então, é uma alegria muito grande, né, Sheila? Estar com você aqui. Olha, você é sempre bem-vinda aqui na missão, na nossa casa, né? Tô nesse precisando novo voltar, planeta, né? Tá precisando voltar. Nesse planeta. Nesse planeta, né? Foi você que fez a primeira, né? A primeira a falar. Você foi a pioneira, a primeira professora. Não. Para vir para dar aula especificamente, né? Mas a primeira que a gente trouxe foi a Alexandra, né? Foi o primeiro seminário, a primeira preparação foi com a Alexandra. E aí foi desenvolvendo. Passamos, né? Tanta coisa, é uma sequência grande. Você quer que a gente comece por onde? Diga mesmo, olha. Eu já até falei pro pessoal que está assistindo essa live, né? Que essa live não é só para quem tem chamado para ir às nações, né? É para toda a igreja, porque todo mundo é chamado para estar em missões, né? Seja indo, como é o caso de vocês que receberam, né, uma nação específica no coração de vocês, da parte de Deus, e se investiram nisso, né? Ou aquelas pessoas que talvez nunca vão, né? Mas vão ficar segurando a corda aqui numa igreja local, orando por esses missionários, né? Contribuindo também financeiramente. Então, assim, não é só para quem tem um chamado, e apesar de que eu tenho muitos seguidores que têm essa mesma veia, né? Das nações queimando e ardendo no coração, mas isso não é só para quem tem um chamado específico para ir, né? Na verdade, toda a igreja é chamada para missões, né? Me conta aí um pouquinho, né? Eu sei que vocês inicialmente foram para espiar a terra, não foi assim inicialmente, né? E depois voltaram com mais intensidade mesmo, e aí foram de vez com a família, né? Diz pra gente como é que foi essa questão, assim, como é que chegou assim no coração, Japão, né? Porque a gente tem muita gente
que tem essa veia de missões, mas eles não têm especificamente uma nação, né? Então, às vezes eles ficam, mas eu sou chamado para as nações assim, mas qual é a nação? Como é que foi essa direção de Deus, né? Para chegar para vocês e ser definitivamente, não, é o Japão, é esse lugar e é para lá que a gente vai. Conta aí um pouquinho para a gente. Essa palavra começou a chegar para nós numa das ministrações de Simon, né? Na conferência de ministro, lá no Mardonas, ele olhou para a bandeira, assim, apontou e disse, essa bandeira está clamando. Falou da estatística, falou tudo e tal. Bom, depois dali a gente ficou só orando nos grupos que a gente tinha de oração, às segundas-feiras. Só que aí nós realizamos a primeira missão à Bolívia. E quando nós estávamos na Bolívia, com muita expectativa do campo, era o nosso estágio missionário, por assim dizer. A primeira viagem da gente, do ministério, foi a ponta de lança do ministério. E, de repente, ali no meio do culto, eu adorando ao Senhor ali, ele disse, não volte aqui. Eu disse, nossa, então nosso chamado não é para ir para a Bolívia. De certa maneira, uma tristeza, porque a gente estava numa expectativa, de repente aqui, vamos ficar e tal. Mas, ao mesmo tempo, uma alegria muito grande por ouvir a voz de Deus numa direção. É algo fantástico, né? A gente é guiado por Deus pela palavra, pelo Espírito, no testemunho interior, mas especificamente, né? O plano geral de Deus está revelado na palavra, mas o específico é na intimidade, é na comunhão, é na adoração, é no servir, né? Que você vai mergulhar no plano individual, no plano específico, né? E ali a gente voltou assim, quietinho, só eu e Joani, sem dizer para ninguém, alguns dizendo, é aqui, vamos ficar e tal, e tudo. Até ficaram, né? Alguns até ficaram e tal, e a gente tinha falado também sobre essa história da carência, da necessidade, e disse, olha, Deus não se move assim não, viu? Porque se fosse assim, tava tudo querendo missionar na África, ou na favela, ou não sei aonde, ou até mesmo, né, em todo canto. É o ser humano que tem a necessidade interior, independente de como esteja a sua condição exterior. É o ser humano. E aí a gente voltou e a gente teve um confronto inicial, né? Porque Guto e Sueli, né, nos indicaram para sermos os seguintes líderes, assumir a liderança do então recém-criado, né, departamento de missões do ministério, porque era o primeiro, né, de tudo. E aí a gente aceitou, disse, ó, estamos honrados e tal. Aí ele disse, olha, só que tem um detalhe, vocês têm uma missão para cumprir logo, que é fazer a segunda viagem missionária, que é para a Bolívia. Aí nessa hora a gente teve que ser, né, como a gente costuma dizer, fiel à visão celestial. Olha, a gente pode até assumir, treinar a equipe toda e enviar, mas eu não posso voltar lá. Ele disse, por quê? Porque Deus disse para não voltar. Aí eles disseram, pô, se Deus está dizendo, então, Jussier, a gente vai procurar um outro líder. Então tá bom, tudo bem. E assim foi. Isso foi em dezembro o convite. A gente voltou em outubro, em dezembro, a gente voltou em novembro, em dezembro foi o convite. Aí eu tô ajudando o Joanice a passar o pano na casa. A gente recém-casados ainda, né? Um ano e pouco, né? Um ano e pouco de casados. Eu tava passando pano na casa, então tinha filhos ainda. E a gente orando em línguas e dando graças ao Senhor por estar firme nessa... Você recebeu um convite dos seus líderes, né? Do presidente do ministério, da sua líder de missões e tal, e tudo. Dizendo, e você tem que dizer um não, assim, dizer assim, ó, Deus mandou, Deus disse que não é para voltar para a Bolívia. E aí a gente... Vamos obedecer, meu filho, vamos obedecer. E de repente eu estava ali, eu estava na cozinha, eu estava na sala, passando pano, e eu ouvi, vá para o Japão. Aí eu disse, acabei de saber para onde vai ser a nossa próxima viagem missionária. Ela, para onde? Para o Japão. Ela, amém, vamos. A Bíblia estava dizendo. Aí a partir dali, meu filho... Isso é camaroa valorosa, né, meu irmão? É só dizer, tá certo, vamos embora, né? Isso faz toda a diferença, viu? Tem uma guerreira dessa, uma leoa dessa que pega junto. Uau. Hashtag fica a dica aí para os rapazes solteiros, né? Se envolva com a mulher que de fibra, que diz, vamos. Vamos. Eu acredito principalmente para os solteiros aí que eles aspiram outras nações, né? Para você ir com uma pessoa assim...
que não tem uma firmeza, é complicado. Porque cada nação, é um campo missionário e, assim, ela traz em si as suas dificuldades, os seus desafios, né? E, assim, eu sei que desafio a gente vai ter mesmo em todo lugar, né? E uma coisa que a gente... Porque a gente sempre ouviu o pastor Bud, ele ensinando sobre fé o tempo todo, né? E às vezes até a gente... Nossa, por que esse homem fala tanto sobre fé? Depois você entendeu, né, irmã? Aqui eu entendi. Jô, Aqui... eu sei que vocês, né, como família, né, vocês tiveram várias experiências, várias. Gente, eu tive a honra, né, de ser a primeira professora que o Rema, né, enviou para o Japão para poder abrir a matéria. E eu fui por 2 anos consecutivos, né, para ensinar. Ensinei Fundamentos da Fé, depois eu acho que foi Caráter de Deus. Isso, Caráter de Deus. E assim, eu fui tremendamente abençoada, né, pela vida deles, sabe? Pela dedicação, né? De Jussier com essa motivação dele. É varão, missão, varão, é missão, varão, né? E as coisas acontecendo, né? Nada deixando eles assim para baixo. Depois eu vou até contar uma história engraçada que aconteceu com a gente, né? Não sei se você se lembra, mas você comprou um negócio na farmácia para mim. Mas olha, eu vou contar essa história e depois eu queria que você contasse para mim, né, para a gente, assim, os desafios, né? Um dos maiores, talvez, desafios que vocês tenham enfrentado aí, como é que vocês enfrentaram isso? Enquanto você vai pensando, eu vou dizendo aqui, gente, é o seguinte, cheguei no Japão, né, assim, é quase 40 horas de viagem, então eu cheguei muito cansada e já cheguei ensinando, eu acho que eu ensinei no mesmo dia que eu cheguei, Não, porque no dia seguinte. Dormi uma noite, dormi uma noite. Foi 8 da noite ou 10 da noite que eu cheguei, já no outro dia de manhã já tinha culto na igreja. Foi uma coisa isso, assim. Isso. Gente, aí eu peguei firme, né? Começando com as agendas, né? E José já tinha organizado, né? Para eu ministrar na igreja, e tinha as aulas do Rema e tal. Eu só sei, minha gente, que no final da semana seguinte... Eu tava zonza, né? Eu ficava zonza e não sabia o que era. Falei, meu Deus do céu, sou tão bem de saúde, o que é que tá acontecendo? E aí eu deitei na cama, eu me lembro deitada, orando em línguas, e aí o Senhor falou comigo, né? Você não descansou. Aí eu não tinha me dado conta que eu tinha chegado no sábado à noite, umas 10 ou 11 da noite, já no outro dia de manhãzinha já fui ensinar e depois não parei mais, né? Mas, assim, até eu entender que era o meu corpo físico, né? E tem o fuso horário também, que é punk. Vixe, muito punk. Tem essa coisa. Que você demora uma semana para se adaptar num fuso horário louco, né? Enfim, eu só sei que eu cheguei para a Joanice e falei, Jo, eu acho que eu não estou muito bem e tal. E ela falou, tá certo, vamos à farmácia. Aí a gente foi para a farmácia, minha gente. Aí eu, né, com toda... Né, com toda assim graça, né, bem, obviamente a irmã estava, né, sentindo por mim, foi lá, olhou, leu, não sei o que, tudo em kanji, minha gente, tudo os pauzinhos, desenhinho, né, aí ele já olhou e tá, falou, esse aqui o remédio, beleza, aí pum, tomei o remédio e eu, né, não melhorava, só ficava mais tonta ainda. Aí a gente chegou, parece que no outro dia na igreja, né? Aí a Yuki, né? A Yuki. Aí a Joanice pegou o remédio que ela tinha me dado para tomar e falou, olha, Yuki, eu tô dando isso aqui para ela. Quando o Yuki olhou e falou, meu Deus, ela tá tomando remédio para quem tá de ressaca. Ressaca. Aí, é assim, são uma das coisas, né, que você passa no campo, né, porque é outro planeta, minha gente. O Japão, eu não estou falando isso para diminuir o país, não. Eu tenho a maior admiração pelo Japão.
Eu amo os japoneses, amei a cultura, eles são extraordinários. Quando eu morei na Inglaterra, né, eu até disse, né, Inglaterra é outro mundo. Né? Mas quando eu fui para o Japão, eu falei, gente, o Japão é outro planeta mesmo, né? Então, assim, conta pra gente, Jô, aí alguns dos desafios que vocês tiveram. Pode ser nessa área da barreira da língua e pode ser também de outra experiência que vocês tiveram. Acho que ontem mesmo eu estava falando sobre isso para uma pessoa e assim sobre essa dificuldade, esse desafio, né? E para mim o maior desafio aqui é a escola japonesa. Ainda é para mim com os meninos, né? Porque no Brasil a gente tinha uma interação muito grande com os professores, com a escola das crianças, né? E quando o Josué chegou aqui, ele chegou com 8 anos de idade e na nossa imaturidade e inexperiência, porque por mais que você se prepare, por mais, assim, realmente nenhum tempo de preparação é tempo perdido, mas por mais que você se prepare, você só vai, é como um casamento, assim, você escuta, tudo vai te ajudar. Mas é quando você se casa mesmo, meu filho, você sabe o que é um homem, você sabe o que é o casamento. Então, é quando você coloca o pé na nação e começa a vivenciar o dia a dia daquele país, daquele povo, é que você sabe realmente que lugar é esse. Né? Então, assim, a gente, na nossa inexperiência, a gente colocou Josué de cara na escola japonesa, né? Então, sem fazer a adaptação antes. Sem fazer ponte, adaptação, nada com ele. Jogou o menino na cova dos leões, literalmente. Meu Deus! Leões, né? É um guerreiro. Mas nós não tivemos nenhum conselho nessa área, não tivemos nenhum conselho de ninguém. E olha que a gente já conhecia algumas pessoas, mas ninguém falou nada. Então a gente já tinha ensinado um pouco do hiragana e do katakana. Ele já veio sabendo esses dois, né? E tal, a gente tinha seguido um pouco a cartilha de estudar um idioma, se preparar e tal. E assim, isso até ajuda. Mas assim, mesmo Jussier mesmo sabendo o hiragana e o katakana, ele chegou no supermercado e passou 40 minutos para achar uma 45 minutos. Manteiga, né? Explica aí o hiragana, explica aí essas expressões, assim, né? Porque a gente tem muita gente leiga nessa live. É que o Japão, ele tem 3 alfabetos, né? Ele tem o kanji, né? Que é assim, o hiragana, que é para explicar o kanji, que é necessário. O kanji veio da China, né? Os kanjis vieram da China, então o hiragana é aqui do Japão mesmo, que é para explicar o kanji, porque assim, tipo, eles queriam assim simplificar a coisa, mas assim, para a gente estrangeira, para complicar mais ainda a vida. Porque acrescentaram mais 2 alfabetos. E tem o katakana, que é um alfabeto só para palavras estrangeiras. Uau. Tipo, o meu nome, o nome de Jussier, o de Josué, Brasil. Assim, tudo que é estrangeiro é escrito com esse alfabeto, né? O katakana. Então, assim, eles querem simplificar a coisa. Meu Deus. Então, existe um idioma, então existe uma língua, um idioma que eles inventaram para traduzir a língua deles, mais ou menos da assim, China, isso, e aí tem uma outra para nomes estrangeiros que não se traduzem. Que é para facilitar. Assim, de fato, facilita mesmo, né? Porque, por um lado, facilita, sim. Se você for ver, são mais de 100 mil ideogramas, né? Kanjis, né? No total. Assim, hoje os meninos Josué e Caleb, eles têm uma média já de 3 mil kanjis, de 3 mil kanjis. De 3. Josué, eles dominam, né? Josué. Isso, que consegue ler. Bom, que Josué dominar é outra coisa, né? Eles já sabem, Josué já está terminando o ensino médio, né? Então ele está passando aí entre 3 a 4 mil kanjis. Aí, assim, que ele passou por ele. E é outro e o Caleb já desafio. vai nessa faixa dos 1.000 já. 1.000, porque, olha, aqui no Japão, no ensino médio, você, no primeiro ano do ensino médio, quando você está terminando o primeiro ano do ensino médio, você já tem que saber o que você quer da sua vida. Se você quer fazer faculdade, se você quer fazer um curso técnico, o que você quer fazer. Porque no segundo ano, eles já vão te encaminhar para aquilo.
Entende? Sim. Então não dá para você retroceder. Tipo assim, eu tô no segundo ano, aí de repente eu chego no segundo ano e digo, eu descobri que a minha vocação não é para humanas, é para exatas. Uau. Só que o segundo ano inteiro Você não teve mais exatas. Você não teve mais exatas. É tudo voltado para aquilo que para aquilo que você escolheu, né? Nossa. Então, então o adolescente, ele não tem esse lance aí de, assim, sabe? O que eu vou ser? Hoje eu vou ser médico, amanhã eu vou ser advogado, amanhã eu vou... Então, não dá, né? A coisa é bem sistematizada, bem direcionada. Não dá para voltar, entendeu? Se você voltar... Assim, não dá para voltar. Mas se você voltar... Ela vai pagar um preço. É 1 ano da sua vida perdido, 2 anos da sua vida perdido, né? E, assim, perdido porque, assim, você vai... modo de falar, assim, é um preço que vai ter que pagar, você vai ter que enfrentar o sistema, né? Correr por fora do sistema. Isso é brincadeira. Josué, ele não estava tirando muitas, assim, notas para a faculdade que ele queria, né? Porque aqui também tem isso, assim. É como aí no Brasil também, acho que vestibular, né? Você faz, assim, você tem que estudar um pouco mais se você quiser fazer medicina, eu acho, né? Tem que ter as notas, né? As notas, né? Pronto. Aqui também, né? E ele não estava tirando as notas para a faculdade que ele queria ir, né? E aí a José foi para a reunião lá na escola e, como eu falei, dos desafios, assim, o maior mesmo que Joanice, eu encontro aqui, sim, ainda é, assim, esse lance com a escola, né? E aí, Ju, eu trabalhei, mulher, aqui. Eita! Meu Deus! Virei açougueira. 9 anos depois, minha filha. Missionário no campo, minha gente. Faz o que é preciso, não é não? Mulher, olha, fui ser açougueira. Eu dizia que eu trabalhava na Torre de Babel, Sheila. Mas volta para a história do Josué. Deixa eu terminar a história de Josué. Eu vou já para a Torre de Babel. Aí, Jussier foi para essa reunião, né? Não foi, amor? Foi. E aí ela foi muito emocionante essa reunião, né? A professora começou assim, porque já ia, assim, já estou falando do Josué no 3º ano, 9 anos de missão já, né? Quase completando 10. Sim. Mas essa já é uma experiência recente, né? Os professores já sabem que comigo o encontro, a reunião que eles têm em pais e mestres, não pode ser só 15 minutos. Porque tem a tradução e tem que tirar minhas dúvidas. Então não pode ser 15 minutos. É impossível. Eles já sabem. Então eles já sabem. A gente por último. Ou eles deixam a gente pro final do dia, lá para as 5 horas da tarde, que eu sou o último pai, e aí eles me dão 30 minutos, 40, 50 minutos até. Ou eles, se acontecer, eles colocam durante o dia, mas se a última reunião da manhã ou a última reunião, ou a primeira reunião da tarde, e já programar um espaço maior, para não deixar um outro pai esperando. Porque, assim, eles são bem sistemáticos. Chegam, dá um elogiozinho assim, uma informação geral, dá o currículo do guri, assim, o histórico escolar dele, e pede para você assinar. Pronto, acabou essa reunião, pai de mestre. Acabou. Aí eu disse, não é assim não. Aí, nessa reunião, a mulher foi tecer um comentário a Josué, assim, um elogio. Que Meu Deus do céu, ela teceu um elogio a Josué, que eu disse, pronto, ele é o primeiro da sala, ele é a nota máxima da escola. Um elogio daquele? Quando ela terminou de dar o elogio que me deu o histórico escolar, ele tinha ficado em recuperação em 3. Meu Deus, como assim? Observe. Aí eu fui, professora, por gentileza, me explique. E aí, nesse dia, olha o constrangimento. A tradutora oficial não pôde ir. Aí Josué teve que fazer uma tradução pessoal. Olha, constrangedor. Ele traduzia assuntos dele mesmo. Sim. Mas tem hora, meu amigo, que não tem cão, caça com gato, compadre. O importante é você trazer a caça para dentro de casa. Né? Aí a mulher... Aí eu fui e disse, olha, por favor, como é que a senhora explica a senhora falar, dar um conceito tão bom estudantil do meu filho, que parecia que ele era o Itiban, né? Itiban é o número 1
da escola e depois a senhora me apresenta essas notas com 3 recuperações. Como é que pode ser isso? Aí Josué foi e perguntou para ela. Aí ela se chocou assim. Aí ficou olhando pro papel, levantou. Aí daqui a pouco assim... Dobrou a cabecinha assim, né? Chupou o chiclete, né? Bombom, chupa bombom e quebra a cabeça. Aí olhou para Josué assim e disse: Josué, aí assim, eu entendo um pouquinho, né? Ele, Josué, o que você pode dizer sobre isso? Aí, o que foi que ela falou, Josué? Ela está perguntando o que eu posso dizer sobre isso. Eu disse: diga tudo, essa é a hora, meu filho. Aí Josué olhou para a mulher assim e disse: é porque tem hora que cansa, professora. A gente fazer tudo igual ou melhor do que qualquer um e não sermos vistos ou reconhecidos como um igual. Cara, aí a professora começou a chorar. Começou a chorar. Assim, naquele momento, para mim, foi um consolo. Assim, ela ter sido tocada daquele jeito. Não sei se porque era mulher, eu acho que pelo favor, foi até um favor de Deus ter sido uma mulher. Porque se fosse um homem, o cara ficasse feito uma pedra lá na frente, teria sido mais duro para mim. Mas ela chorou demais, assim, na hora. Aí chorou, pegou um papel, assim, aí tal, chorando mesmo assim. Aí disse: realmente o problema não é você, Josué. O problema somos nós. Não é você que não está à altura da escola, mas é essa escola que não está à altura de você. Na verdade, nós desejamos ser como você, mas não conseguimos. Uau! Se precisar de nós vamos te ajudar. Aí foi quando eu entrei nas questões didáticas, começando a entrar na questão didática mesmo, cultural, do choque cultural. Comecei a tratar algumas coisas, ela reconheceu todos os choques culturais. Aí, mas ela era muito jovem, ela tinha acho que 30 anos ou menos de 30 anos, essa professora. Então ela teve uma interação muito maior, ela teve uma mentalidade muito aberta, mas ela disse: eu só estou falando por mim agora, eu não estou falando pela escola toda, eu não estou falando pelo país inteiro, porque eu só sou essa que você está tendo. Né? Como mudar a cabeça de um país inteiro, né? De uma cultura inteira? Não é da noite pro dia. Então, o fato dele ser brasileiro, né, dele não estar dentro do formato, né, japonês e da aparência, ele sofre uma espécie de bullying, né? Só pode ir até aqui porque você é estrangeiro. Isso mesmo. E no inconsciente dele já foi impregnado uma cultura chamada cultura da vergonha. Tudo que é diferente é vergonhoso. E se é vergonhoso, mantenha a distância. Uau, meu Deus. Então, assim, por mais que... Assim, ele quer fazer direito, né? E a gente já viu muitas pessoas falando assim para ele, até dizendo: rapaz, olha, cuidado. Porque um advogado estrangeiro aqui, ele não tem... não é aceito. Não é aceito. Uau. Mas lá vai os desafios, né? É outra missão. Mas ele se chama Josué e Caleb por um motivo. E assim, Caleb agora, né? Ele foi líder da sala dele, foi escolhido líder Mudou da escola dele, uma escola nova, uma turma nova. E de repente, na primeira semana de aula, ele é escolhido a ser o líder da sala. Que bênção. Mas Caleb nasceu para liderar, ele tem um speed de liderança. É verdade. Mas Josué, no final do ensino fundamental, ele foi o líder da sala, o líder de todos os terceiro ano, foi o líder da torcida, foi o líder do Grêmio, né? Tipo Grêmio Estudantil. Ele tinha 5 lideranças. E foi o líder da excursão, da viagem. Ele teve 5 lideranças. Assim, nada mal para um estrangeiro, viu? Vamos aqui. E agora, em novembro passado, né? Agora está fazendo um ano, ele fez ele participou de um concurso de redação, Josué, onde teve 15 mil japoneses, né? Ele escreveu a história da vida dele, né? Assim, da chegada aqui e tudo. E quando a professora leu, ela disse: Josué, eu vou colocar nesse concurso aqui e tal. Aí ela
Viu que a redação estava muito boa, porque ele ia representar a escola dele, né? Uhum. E aí ele tirou em quarto lugar. Quarto lugar. 15 mil japoneses, tirou em quarto lugar. Uau! Extraordinário. Foi tremendo. Ele é o número 1 da escola em inglês, né? Ele representa a escola muito bem em todas as atividades em inglês. Ele fez essa opção por humanas, realmente, né? Então ele já bem pegado nessa área. E assim, realmente a gente estava crendo, assim, porque as faculdades aqui são bem caras, né? Assim, até as federais aqui são muito caras, né? Assim, então, existe faculdade pública aí? Sim, existe. Não, pública, mas não gratuita. Mas não gratuita. Nenhuma faculdade é gratuita. Existe, sim. Aí, e a gente crendo, Josué, vamos crer e tal. E aí ele vai se submeter a uma faculdade que tem um programa de bolsa de estudos. E esse ano ela está dando 50 bolsas. 100 bolsas. 100 bolsas. 100 bolsas de 100%. E ele vai concorrer a essas bolsas. Ele vai concorrer, então, né? Convocamos todos aí, já declaramos pela fé que orar. Uma dessas é a dele, em nome de Jesus. Uma dessas vai ser a dele. É em Nagoya, aqui próximo, a 1 hora. Amém. Então, gente, já sabe aí, né? Orar por Josué, para que ele tenha graça e favor aí, para que ele realmente consiga nessa bolsa, porque vai ser uma coisa maravilhosa de acontecer. Eu queria incentivar você que está nos assistindo. Eu coloquei aí fixado nos comentários, né, a conta bancária do casal, né? Tá em nome de Jô, mas eles são uma só carne, né? É do Banco do Brasil, então é bem facinho. Tem aí o CPF dela também. Se você precisar, né, de repente ter mais dados, né, ou depois que você estiver assistindo essa live mais tarde e aqui não fica, né, mais fixado quando a live está gravada, entre em contato comigo, né? E que a gente envia para você os dados. Eu quero incentivar você a plantar uma semente generosa na vida desse casal que faz essa obra linda, né? Que é inspiradora para todos nós, representa, né, o verbo da vida de uma forma tão maravilhosa. Jussi, eu queria te perguntar, né? Eu sei que a pergunta é para os dois, né? Vocês foram como família, né? Como você falou, Josué era bem pequenininho aí. Josué já tinha 8, né? Caleb era menor ainda. 2 né? meses. Como é essa questão, né, de missões em família, né? Porque não é só, né, assim, uma mudança de um lugar para o outro, né? Existe toda a questão espiritual envolvida. Como é que vocês prepararam, né, os meninos, né, os filhos de vocês, para viver numa cultura que é tão diferente, né? Que até agora a gente ouve, né, de relatos ainda desse distanciamento que existe, né? Eu me lembro o Jô falando comigo quando eu estava aí, né, que o Japão é um país muito fechado, assim, para outras culturas, né? E é a cultura deles mesmo nisso, né? Como é que foi essa questão para vocês? Como é que vocês se organizaram por dentro, né? Para poder encarar esses desafios aí, indo como família? Quando tu falou, eu me lembrei de um episódio quando Josué... a gente colocou ele na primeira escola, ele sofreu IDME, né? Ao ponto bullying, do bullying, né? Que foi atropelado assim pela turma, propositadamente, por um grupo de rapazes. Caleb, né? O Josué. E aí ele machucou o nariz, sangrou e tal e tudo. Aí foi quando a gente tirou ele da escola, colocou na escola brasileira, ele ficou 6 meses. Aí foi o tempo foi quando a gente foi aprovar o REMA, aí a gente foi para o Brasil, ficamos 6 meses no Brasil, e quando retornamos, ele voltou de novo para a escola brasileira novamente, mas aí ele olhou assim para mim uma manhã, acordou e disse: papai, o senhor... papai, eu quero voltar para a escola japonesa. Eu falei: mas por quê? Você lembra que você passou e tal? Eu disse: não, papai, é porque não tem sentido. Não tem sentido, eu estou aqui no Japão, eu vou viver aqui, como é que eu não vou aprender o japonês? E também, assim, a escola brasileira não tem quadra, não tem computador, assim, não tem uma estrutura maior. Tinha como uma sala de computador, tinha, mas não tem quadra, não tem piscina,
não tem uma estrutura. E eu sabia mesmo, a gente ia lá, as crianças ficavam quase que confinadas, quase 12 horas confinadas, gente. É um negócio muito estressante, né? A escola brasileira. A escola brasileira é pauleira, porque não tem espaço físico muito bom. Aí eu disse, beleza, vamos. Aí ele disse, o senhor me promete que se eu não gostar, o senhor me tira de volta, o senhor me coloca de volta na escola brasileira? Eu disse, prometo. Aí, e olha que eu abri a minha boca para dizer que eu prometo alguma coisa pro meu filho. Olha, é um negócio... Porque eu sigo o mesmo princípio divino, né? Uma vez que você prometeu, acabou, meu amigo, tem que cumprir. Aí, quando você falou assim desse período, eu me lembro quando ele chegou um dia para nós e disse desse jeito, que estava cansado de... ele disse, papai, eu quero voltar para a escola brasileira. Aí, uns 3 meses depois só. Aí eu disse, como é que pode um negócio desse? Aí ele disse, aí eu disse, não, tudo bem, eu vou cumprir a promessa, eu prometi a você, eu vou cumprir. Mas eu preciso que você me ajude. Está disposto a me ajudar? Eu disse, tô, só o seguinte, você precisa me contar mais ou menos o que é que você está passando, o que é que você está sentindo. Porque assim eu não posso chegar lá na prefeitura, na escola, dizer que vou tirar e não ter uma maneira de eu conseguir convencer eles, entendeu? Aí ele disse, tá, Aí foi quando ele disse uma frase que foi terrível, né, cara? Ele disse assim, eu tô cansado de estudar, de fazer tudo e ninguém querer falar comigo, ninguém querer brincar comigo. Uau! Aí foi quando eu fui para a reunião. Aí eu não fui nem na escola direto, já fui direto na prefeitura e soltei uma bomba lá, né? E a escola tá fazendo de meio com meu filho. Já denunciei a escola toda, botei o diretor, o coordenador pedagógico, coloquei os professores auxiliares, coloquei o professor da sala de aula e todos os alunos e os pais, coloquei todo mundo num pacote só. A escola está fazendo de meio com meu filho. Pronto, bum! Uau! E assim, quando a denúncia chega, eles fazem vista grossa para muita coisa. Mas quando a denúncia chega, aí não tem como mais fazer vista grossa, não. Eles vão em cima. E eles têm um programa de adaptação cultural, eles têm... o Japão está se esforçando muito nesses últimos anos, porque eles sabem que é uma economia global, agora mesmo com essa situação da pandemia, o quanto o mundo está interligado, né? Mesmo o Japão voltando à produção. O povo pergunta, como é que vocês estão aí nessa pandemia? O Japão ficou isolado? Eu falei, a gente já vive isolado. Nesse sentido, eu senti, não, tô em casa. Essa é a cultura, tô né? em casa. E as máscaras? Eu disse, aqui já faz parte do guarda-roupa. Guarda-roupa já. É verdade, você vê muita gente. Olha, eu fui em 2015, né? Foi 2015 Foi. que eu fui? Não, 2013. Você veio em 2013 e 2014. Olha, 2013 e 2014. Tempo, né? Já vi gente aí andando de máscaras, né? Aqui faz parte do guarda-roupa máscara, né? Então, assim... E o Meu isolamento, assim, a gente vive praticamente, assim, porque o povo de manhã tá todo mundo na fábrica ou trabalhando em alguma coisa, né? Ou as crianças estão tudo na escola, né? E assim, o povo chega, vai para suas casas, pronto. E acabou. Mas me conta o maior... Então, só essa questão da família, assim, uma coisa que a gente trabalha muito, Sheila, e é muito importante isso, você trazer... A gente trouxe os meninos para a ideia da equipe, né? Assim, nós somos uma equipe e nós nos ajudamos uns aos outros, né? Isso. Então, assim, e também nós estamos preparados, assim. Se o Senhor disser, a obra e acabou a missão, acabou a obra, não, a missão de vocês. A missão de vocês acabou, né? Aí volta para o Brasil. Então, hoje nós voltaríamos sem nenhum problema, sem nenhum apego. Entende? Da mesma forma os meninos, né? Então, assim, Josué hoje, ele traduz na escola, ele traduz na igreja, na nossa vida pessoal. Caleb também, né? Assim, então, eles estão envolvidos mesmo, assim, com a gente, né? Aí o que eu queria dizer sobre família foi quando Josué disse desse jeito. Ele falou assim, um outro momento também, né? Ele disse assim, por que vocês me trouxeram para cá? Por que vocês não me deixaram lá com meus amigos, com minha avó, com minha família lá no Brasil? Eu era feliz no Brasil. Eu era feliz no Brasil.
Aí eu olhei assim para ele e disse desse jeito: meu amigo, tu acha que eu perguntei pro meu pai, que era marceneiro, para minha mãe, que era costureira, oh, por que o senhor me traz para a serraria? Por que a minha mãe me fazia eu recolher os retalhos da confecção dela? Oh, por quê? Por que eu fui escolhida até para ser manequim de vestido feminino, eu com 5 anos de idade? Oh, por quê? Por quê? Meu querido, o primeiro chamado de uma criança é seguir seus pais. Eu aprendi a ser marceneiro, eu aprendi a costurar, tá? E isso me serviu muito bem na vida. Eu não estou dizendo com isso que eu tinha obrigatoriamente, que meu pai me obrigou a ser marceneiro ou me obrigou a ser costureiro, a minha mãe me ensinou a ser costureiro. Não. Nem a ser manequim. Nem a ser manequim. Nós aprendemos, andamos junto. O primeiro chamado é andar junto. Pronto, meu querido. E ser formado. Depois disso, compadre, você vai seguir o seu caminho, seguindo. E, especificamente, você vai ter o privilégio de ouvir a voz de Deus e seguir o plano de Deus na sua vida. Então, querido, o lugar mais seguro para uma pessoa, né, para um filho, é estar com sua família. Isso. Esse mesmo conceito também digo para muitos brasileiros que estão fora do Brasil, vendo fora do Brasil, e fica dizendo, vivendo uma coisa saudosa, oh, eu queria... Aí nem vive num canto, nem vive no outro. É verdade. Aí eu costumo dizer desse jeito: querido, o melhor lugar para se viver não é o Japão, não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é a Europa, não é o Paquistão, a Síria que está em guerra. Não é. O melhor lugar do mundo é você estar no centro da vontade de Deus. Isso beleza. É muito bom. Fazendo a vontade de Deus, meu amigo, você vai estar no paraíso, literalmente. Né? Mesmo que você tenha que ir ainda no paraíso, como Adão estava, enfrentar a voz do cão que invadiu e que tirou ele do paraíso. Mas no nosso caso, a gente está com a palavra da fé, o cão vem e a gente não deixa ele roubar nada mais não. Acabou dele querer roubar e tirar a gente do paraíso. Uma das coisas, né, que eu sempre admirei, né, em vocês como família, que eu tive aí, né, por 2 vezes, é que eu via isso nos meninos, né? Eu via a interação deles com a missão, né? Eles se viam, né? Caleb ainda pequenininho, meu Deus, eu tô ficando velha, viu? O tempo tá passando muito rápido, mas ele, assim, pequenininho ainda, né? Claro que ele já estava mais grandinho, depois que eu cheguei aí, ele já estava aí já há alguns anos, mas, assim, a interação deles com a missão, eles se veem como missionários, né? Eles se veem, né? São parte do que está acontecendo, que eu acho isso fantástico. Eles não são excluídos dessa questão do chamado de vocês, né? Então, essa identidade deles como missionário está muito bem formada e, é claro, isso foi devido ao que vocês, né, ensinaram, claro, para eles, né? Conta para mim como é que tá a obra, né? Eu sei que vocês fundaram, né, primeiramente o Rema em Yamanashi, né? Conta pra gente a trajetória, né? Porque primeiro começamos com o Rema. Nosso tempo tá voando, daqui a pouco acaba. Deixa eu só voltando aqui, porque quando a gente há muitos anos atrás, né? Lá, acho que primeira vez na minha vida que eu ouvi falar sobre missões, eu ouvi de um casal e eles dizendo, eles falando que eles tinham filhos, né? Mas eles disseram assim, olha, nós somos missionários, mas assim, os nossos filhos não. E eu nunca entendi aquilo, né? Eu disse, como é que eles são missionários e os filhos não? Porque assim, eu tenho meu chamado, os meus filhos não. Aí eu ficava, como assim? Se tá todo mundo no mesmo barco? Né? Então, e isso causou uma perturbação muito grande. Muitos filhos de missionários pegaram uma aversão ao campo e à vida cristã, porque, infelizmente, ouviram a incredulidade dos pais. Então, a moral da história, por que nossos filhos pegam junto conosco? Pela graça divina, que opera mediante uma confissão de fé. Não é por nós mesmos, é pela graça operando sobre uma confissão de fé. Então, a gente declara... E é aquela coisa assim, o sangue pode dar na canela, chover o canivete, mas a gente Isso! Dizendo para eles, rapaz, vai dar certo, não sei como, meu filho, mas vai acontecer. Agora, se dizer que não tem estresse, a gente não pode dizer, né? Há várias situações de estresse, de muitas emoções. De aperto, né? Muitas emoções. Vontade de chutar o pau na barraca, chega, basta. Bom, mas o começo, realmente, como você falou, a gente entrou a primeira vez em 2001,
Aí o nosso visto só veio sair em 2010, 9 anos depois. Então entramos, passamos esse tempo de preparação no Brasil. Em 2010 entramos e inicialmente a gente estava começando uma igreja. Mas aí houve o grande terremoto, né? Com tsunami, de radiação, de estourar a usina, né? Aí a gente foi para a França, ficamos 3 meses lá e quando retornamos, praticamente, assim, já tínhamos que recomeçar tudo do zero. Aí foi quando a gente recebeu um convite para ir a Manaus, o pastor Luiz, saudações aí ao pastor Luiz, e a gente pregou na igreja dele uma conexão, porque ele é pernambucano, eu sou pernambucano, ele não é descendente, eu também não sou, e aí a gente, a identidade cultural falou tão forte ali que a gente desenvolveu uma aliança, né, e aí conheci também um outro baiano lá, né, o Melo, Francisco Melo, todos dois da Quadrangular, né, minha saudação e meu carinho aí à igreja Quadrangular por ter nos recebido. E a gente se associou com eles, a gente passou a congregar na igreja deles ali e tal. E realmente veio no nosso coração, por meio de uma palavra do Simon, numa conferência de ministros pela internet, numa conferência de missões, ele dizendo, há campos missionários. Só que ele parou o culto, assim, eu tenho isso gravado e tudo, ele parou assim, ele parou a pregação, e ele parou, assim, aquela palavra de conhecimento, assim, aquela palavra profética que, fora do contexto, assim, geral, ele parou assim e disse, olha, há campos missionários que não precisa de mais uma igreja. Como é que você está falando de missões e depois diz que há campos missionários que não precisa de uma igreja? Meu Deus do céu! Isso, cara, foi para mim aquilo ali, foi especialmente para mim. Então, naquele momento, eu entendi o negócio, eu disse, rapaz, a questão aqui não é eu abrir uma igreja, não. Aí foi quando eu comecei a falar da escola. E eu creio que isso foi uma salvação muito grande, porque a gente conseguiu ter em pouco tempo, né, 3 igrejas que nos acolheram, com tradutores, com intérpretes, né, com pessoas que nos deram suporte, que nos abraçaram como família. Então, isso nos ajudou muito na adaptação, no tempo, né? Nossa, e foi um socorro de Deus, maravilha. Porque quando eu digo isso, porque agora, né, de 2 anos e meio para cá, foi quando começou a fundar a primeira Igreja Verbo da Vida. Meu amigo, todos os pastores assim desapareceram do mapa. Pareceu que eu deixei de existir no Japão. Então imagina o grau de isolamento que eu passei a ter. Então, realmente, começar como escola naquele tempo foi um socorro missionário para nós. Olhando para trás hoje, né? E aí nos ajudou a adaptar as crianças. Quando a gente precisou de tradutor, se a gente fosse pagar, né, 1 hora de tradução era 2.000 ienes. Hoje, 2.000 ienes é R$100. Então, imagina 1 hora de tradução por R$100. Não é brinquedo, não é brinquedo. Não é brinquedo. Então, nesse problema do Josué que a gente teve na escola, foram 13 horas de reunião. Meu Deus! Tem que pagar R$1.300 para o tradutor ficar ali comigo. Né? Então, nós não tínhamos esse recurso para isso, não tínhamos. Né? É uma economia aqui, primeiro mundo. Né? Tudo. Até hoje eu olho assim e disse, é um milagre, é uma graça divina. Como a gente sustentar com 4, o dólar a 5, 6 por 1, e a gente tem, né? Então, assim, é só a graça uma coisa a gente falou. Rapaz, milagre. Primeira coisa, Deus sabe que você é casado quando lhe chama para o campo, ou que você vai se casar para ir para o campo. Então, aquilo que o João disse, era incoerente a gente colocar na cabeça, né? E assim, isso me ajudou muito a forma como eu fui educado também, né? Eu passei o compromisso para as crianças, um compromisso meu de coração. E que a primeira missão de um filho é seguir seus pais. E nós crescemos juntos para cumprir o propósito divino. Pronto. E aí a gente foi provando dos milagres, né? Uma coisa assim, que é importante também, o Josué, em uma das idas lá no Brasil, eu estava assim no meio do culto e eu estava precisando trocar o carro aqui, um carrinho pequenininho, só para 4 pessoas. E velhinho assim, tava... Nossa... E aí eu cheguei no culto assim e disse, irmãos, eu creio, vai chegar no nosso carro, venha para mim, aqui, agora, no meio do culto assim,
E de repente o irmão se levantou e veio se dirigindo até nós. No meio do culto, parou a pregação assim. O diácono veio assim, eu disse, o que é? Ele disse, o seu carro chegou. Aí entregou uma chave de carro na minha mão. Era uma caminhoneta Hilux, né? Hilux não. Amarok, uma Amarok nova, Sim, poderosa lá. E meu filho estava na primeira cadeira, assim, vendo tudo isso. E a gente saiu dentro do carro já, novo, né? E ele dizendo, ele olhou assim, nossa. E assim, ele também conta que a primeira tradução que ele fez para um japonês foi o primeiro japonês que estava frequentando lá a igreja, lá em Showa, e ele foi ele traduzia para o rapaz. E de repente esse rapaz ficou doente, né? Ele já tinha um câncer terminal. E a gente foi visitar ele depois que o hospital mandou ele de volta para casa. E quando nós visitamos ele, pregamos para ele de noite, de novo, assim, era 10 horas da noite. Foi a última coisa que esse homem ouviu. Ele ouviu e naquela noite ele descansou. E aí, assim, ele viu, né, as pessoas se convertendo, ele viu as pessoas sendo transformadas. E assim, ele viu também quando eu cometo... Ele se formou ano passado, né? Também, fruto dessa obra. Assim, isso foi maravilhoso, né? Porque é o fruto da Missão Japão e o nosso filho desfrutando desse fruto, né? Assim, se formando, se graduando, né? Nessa turma. Assim, isso é maravilhoso. Hoje, assim, já são 2 escolas. A gente tem um Rema em Yamanashi. E assim, hoje, graduados da primeira turma, né? Liderando essa escola. Já uma igreja em Yamanashi, uma igreja em Tóquio, né? E aqui, uma igreja aqui em Okazaki, essa escola bíblica. Eu achei tão lindo, domingo passado, as aulas aqui no final de semana. Aí, domingo passado, um aluno jovem, ele tem 20 anos, está fazendo aqui a escola com a gente. Aí, no intervalo, ele sentou assim do meu lado, aí eu disse, e aí, tá gostando? Aí ele balançou assim a cabeça, né? Aquele jeito descendente de ser, né? Bem... E eles explodem por dentro. Aí eu disse assim, mas é tão fácil, né? Aí ele olhou assim para mim e disse, fácil aqui, né, missionária? Aqui é fácil. Aí ele foi e disse, eu estou em choque. Aí eu, como é, menino? Eu estou em choque. Eu estou me sentindo lesado. Aí eu, como assim? Aí ele, por que não me ensinaram isso na minha igreja? Uau, tantos anos. Por que eu nunca eu li a Bíblia, mas parece que aqui é tão fácil. Né? Que bênção. Aí eu disse, meu Deus do céu, glória a Deus. Mas aí eu expliquei para ele, olha, e ele foi batizado, ele não era batizado no Espírito, ele foi, né? Recebeu o batismo do Espírito Santo, então assim, ele está bem animado, assim, graças a Deus. Então já é a 2ª turma. Amém. Já são quantos graduados ao total já? Mais de 40. Já passou de 50 graduados. Olha. Oh, aleluia. Olha, minha gente, o pessoal pode achar que não é nada, mas isso no Japão, isso é uma vitória, um milagre. A gente agora nessa turma já estamos com 11 matriculados. A gente participou de uma reunião de pastores em Hamamatsu, final de semana passado. Não, passado, né? Passado. E um pastor japonês, ele estava orando, ele pedindo a Deus ajuda. E aí ele pedindo ajuda, ele disse, Senhor, nos ajuda. São 0,3%, né? De evangélicos, nos ajuda, nos ajuda. Aí ele disse que deu aquela vontade, ele escreveu uma carta para 7.000 igrejas japonesas. Era um pastor japonês orando. Uau. Ele pedindo ajuda para evangelizar o país, né? E ele não recebeu resposta de nenhuma. Acredita? Mas aí vocês são a resposta aí. Aí ele disse que continuou orando, e o Senhor mostrou a ele uma igreja, e ele foi lá. E quando chegou lá, era uma igreja de um brasileiro. Aí ele entendeu, aí ele disse assim, nós japoneses pedimos o Japão a Deus, mas ele quis dar aos brasileiros.
Eu gostei dessa frase dele, sabe? Deus deu para quem está disponível, né? Minha gente, eu poderia ficar aqui mais tempo, mas o tempo já está acabando. Né? Eu queria aqui, né, cumprimentar a Vânia, né, Bianca, minha grande amiga lá da Alemanha que está nos assistindo. Tânia, né, Michael. As nações estão reunidas aqui. Eu queria incentivar você que está nos assistindo. Plante uma semente na vida desse casal, porque vale a pena. A sua semente vai ser muito bem usada para o reino. Gente, a gente só tem um minutinho. Queria dar esse um minutinho aí para vocês só terminarem e dar um abração para a galera. Amém. Olha, muitíssimo obrigado. Muito obrigada. Rontoni arigatou gozaimasu. Nesse por essa processo... oportunidade, Sheila, de estar com você, tão bom. Te amo. E agradecer aos parceiros, intercessores. Sim. Nós não estamos aqui só. Isso. Passamos essas coisas, estamos passando agora. Eu sou tempo integral, eu não posso trabalhar em outra coisa dentro do país, a não ser na missão. Eu posso trabalhar 5 horas. Só 5 horas. Eu nem contei da Torre de Babel. Outra hora, tem tanta coisa. Outra live a gente conta sobre a Torre de Babel. E aí, agradecer a parceria e o envolvimento de vocês, porque essa obra só tem chegado até aqui por causa do corpo missionário. Tá? Eu posso estar como o ponta de lança aqui, mas o corpo é que está me sustentando, que são vocês em oração e apoio, ao Ministério Verbo da Vida, nosso apóstolo Guto, a Sueli da Coordenação de Missões faz um trabalho lindo, né? E a todos os professores como você que se dispuseram voluntariamente a vir aqui nos ajudar. E é isso aí. Muito obrigado mesmo. Cheiro no coração com vocês. Que bênção, gente. Uma honra estar com vocês. Muito obrigado. E a gente quero incentivar de novo aí quem está entrando agora e não viu, tá fixado aí. Se você precisar das informações da conta deles, né, a conta bancária, me procure no privado, né, que a gente faz chegar essa informação até você, porque eles são maravilhosos. Gente, amo vocês. Arigatou gozaimasu. Muito obrigada. Muito bom, muito obrigada. Obrigada a você, mulher, tão linda. Amém. Amo vocês. Estamos juntos, viu? Um beijo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Sheila. Muito obrigada. Amém. Obrigada por quem está nos assistindo aí. Nath, um grande beijo. Bianca, toda a galera aí. Pastor Raimundo e Vânia. Magliana assistindo também, que está bem de longe, né? Ela está aqui mesmo em Campinas. Eu estou brincando. Um beijo. Tchau. Valeu, tchau, tchau.